Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E hoje quero que você meditar aqui alguns textos da Palavra de Deus, né? São vários textos. É importante que você aí anote um papel, anote um caderno, para que você possa, logo após esta mensagem, de novo reler os textos, né? E meditar neles, tá bom? A mensagem de hoje tem por tema o poder transformador da renúncia. O poder transformador da renúncia. Filipenses capítulo 3, abra aí, versículo 8, vai falar assim: E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda dessas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Também lá em Gálatas capítulo 2, no versículo 20, vai falar assim: Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Também lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, fala assim a palavra de Deus. Colossenses 3, versículo 5, fala assim: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Olha só. Também lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, vai falar assim. Vamos ver aqui, ó. Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se ou negue-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Irmãos, o que há de comum, né? O que há de ideia igual nesses textos de Filipenses 3:8, de Gálatas 2:20, Colossenses 3:5 e Mateus aqui, que ambos falam de renúncia, né? E em um mundo onde cada vez mais nós somos instigados, somos incentivados a buscar constantemente o sucesso e a satisfação pessoal, hoje eu quero explorar um caminho diferente. Em vez desse querer sucesso, querer crescimento, querer estar constantemente em evidência, hoje eu quero falar de algo inverso disso, né? Um assunto muito mais profundo e enriquecedor, que é sobre a jornada da renúncia e entrega total a Deus. E eu quero usar com os irmãos hoje como bússola, mais uma vez, e guia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bom? Primeiramente, nós temos de renunciar às prioridades do mundo. Temos de renunciar tudo aquilo que o mundo tem por prioridades. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, vai falar para nós da seguinte maneira. Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim, olha só: Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então devemos entender que temos que renunciar tudo aquilo que para o mundo é prioridade. Não falo que é pecado querer, né, eu granjear riquezas. Não falo disso não. Eu falo que o pecado é quando a minha prioridade é a riqueza. Quando a minha prioridade, né, é o dinheiro, é a prosperidade e não Deus. Quando a minha prioridade são coisas materiais e não coisas espirituais. Quando a minha prioridade é eu querer, né, ganhar, querer ser mais, querer ter mais do que ser.
quando a Bíblia nos manda que nós temos que ser mais do que ter, né? Então, quando o mundo e suas prioridades são maiores que as espirituais, maior do que Deus, eu tenho de renunciar a essas coisas. Lá em Romanos 12, no versículo 2, anota aí, Romanos 12, versículo 2, fala para nós da seguinte maneira, assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando renunciamos às prioridades mundanas, nós encontramos a verdadeira liberdade e o verdadeiro propósito eterno. Quando renunciamos prioridades do mundo, estamos encontrando, né, a verdadeira liberdade e o verdadeiro propósito eterno. Primeiro, devemos renunciar prioridades do mundo. Segundo, devemos renunciar ao pecado. Em Romanos capítulo 6, anota aí, no versículo 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, né? Então, devemos renunciar ao pecado. Em Colossenses 3, no versículo 5, diz assim mais uma vez, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Aí fala assim, o 6, ó: sobre pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só, devemos renunciar com o pecado totalmente. Então, a renúncia do pecado não é apenas um ato, mas é um processo de transformação contínua, em conformidade com a imagem de Cristo. Entendeu isso? Quando eu renuncio com o pecado, eu estou entrando em um processo de transformação para entrar em conformidade com a imagem de Cristo. Terceiro, devemos renunciar ao egoísmo e aprender a servir ao próximo. Renunciar ao egoísmo e aprender a servir ao próximo. Lá em Gálatas 5, no versículo 13, vai falar da seguinte maneira. Olha só: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Entendeu isso aqui? Então temos que renunciar ao egoísmo, irmãos, e aprender a servir ao próximo. Lá em João 13:35 diz que o mundo nos reconhecerá como discípulos de Cristo quando nós aprendemos a amar uns aos outros. Enquanto a igreja não aprendeu de verdade o que é a marca do amor, o mundo não vai reconhecer-nos como discípulos de Jesus Cristo, irmãos. Em Marcos 10:45 diz assim, ó, Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha só que forte. Porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o próprio Cristo, irmãos, veio para poder servir, não ser servido, nos deu o maior exemplo de humildade, de serviço aos outros, né? De renúncia, de egoísmo. Quem somos nós para querer fazer diferente dele? Então, quando nós renunciamos, né, ao egoísmo, quando nós aprendemos a renunciar ao egoísmo e a servir aos outros, né, eu passo a entender que a verdadeira grandeza ela é encontrada na renúncia ao egoísmo. E abraço o chamado de servir como Jesus Cristo serviu. É um chamado, irmãos. O serviço é um chamado, né? Então renuncie ao egoísmo e sirva ao teu próximo. Quarto, nós temos de renunciar ao medo e confiarmos totalmente em Deus. Renunciarmos ao medo
e confiarmos totalmente em Deus. Isaías 41, versículo 10, é um texto bem popular, bem, assim, por nós conhecido. Vamos ler aqui, Isaías 41, versículo 10. O que nos diz a palavra neste momento para nós? Notou aí? Fala assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, porque Deus, Ele é conosco. Então aprenda a renunciar o medo e aprenda a confiar totalmente em Deus. Em Provérbios 3, no versos 5 e 6, também temos de Salomão, uma mensagem que nos orienta, nos mostra a renunciarmos o medo e termos mais confiança em Deus. Provérbios 3, versos 5 e versos 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha só, confia no Senhor. Quando nós renunciamos o medo e aprendemos a termos confiança em Deus, nós passamos a experimentar e a sentir a paz verdadeira que vai transcender todo entendimento. Note como a renúncia ao medo nos traz, coisas boas, nos traz mais confiança em Deus. Então, olha só, renunciemos às prioridades do mundo, renunciemos ao pecado, renunciemos ao egoísmo e servimos aos outros, e renunciemos ao medo e confiamos mais em Deus. Ao trilharmos este caminho de renúncia e ao entregarmos-nos totalmente a Deus, vamos descobrir, meus irmãos, um tesouro que vai durar até a eternidade. Um tesouro incomparável em Cristo Jesus, que possamos ter como declaração o que está aqui nesses textos que eu li hoje com os irmãos, que a nossa fé possa se basear nesta palavra de hoje e possamos encontrar plenitude da vida em Jesus Cristo. Então, o poder da renúncia é um poder de transformação em nossas vidas. Amém? Renuncie a você mesmo. Renuncie às coisas que te impedem de chegar até Deus. Renuncie às barreiras que são para você um grande impedimento de termos uma vida mais santa que agrade a Deus. Amém? E fique na paz. Amém? Fique na paz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.